Hoje a gente vai falar sobre programação dinâmica, né? Chegamos nesse tema que a gente vive comentando, falando sobre ele. Agora finalmente chegamos nessa aula. O conteúdo é dividido em duas aulas, certo? É um tema um pouco extenso. Na verdade, a ideia vocês vão ver que é simples, mas eu acho que vale a gente comentar ele em duas aulas, pelo menos, né? É o mínimo que a gente tem. Falando rapidamente sobre a origem, mas porque vocês vão perceber que o termo programação dinâmica parece que não se encaixa tão bem como os outros nomes que os outros paradigmas tinham, certo? Então, algoritmo guloso ou ganancioso, backtracking, força bruta, né, faz bastante sentido com o que essas estratégias, com o que essas abordagens, o que elas fazem, né, o que elas representam. Programação dinâmica, a gente tem que forçar muito a barra para fazer sentido, mas isso não é à toa, certo? Ah, a APD ela surge, né, na década de 50 em um projeto militar introduzido, né, pelo Richard Bellman, e o termo foi utilizado para encobrir o propósito do projeto, né, porque o secretário de defesa da época abominava pesquisa matemática, né, e a gente vai ver que a programação dinâmica está muito associado a isso. E aqui um trecho em que ele comenta sobre isso. Não lembro de onde eu peguei, porque isso foi ano passado, mas acho que é algum livro, alguma entrevista que ele dá. E ele fala: a década de 50 não foi boa para a pesquisa em matemática. Tivemos um cavaleiro muito interessante em Washington chamado Wilson, seu xará, professor. Ele foi secretário de defesa e realmente tinha um medo patológico e ódio da palavra pesquisa. Não estou usando o termo levemente, estou usando precisamente. Seu rosto ficava vermelho e ele ficava violento se as pessoas usassem o termo pesquisa em sua presença. Você pode imaginar como ele sentia então sobre o termo matemática. Então, deixo o encargo de vocês qualquer paralelo com os dias de hoje. Então, entrando agora no assunto, vamos começar em um exemplo que eu acho que fica mais fácil para a gente entender. Vamos pensar no algoritmo recursivo para solucionar o problema de encontrar o iésimo termo da sequência de Fibonacci, certo? Então, você já deve ter visto isso no primeiro ano, né? Estudado a sequência de Fibonacci e algoritmos para calcular isso. Então, vamos pensar na função recursiva. Então, basicamente, a gente tem aqui o nosso caso base, que seriam os dois primeiros termos da sequência, né? O termo 0 e o termo 1. Em ambos os casos, o valor é 1 da sequência. E o passo da recursão, né? O caso geral, em que a gente vai retornar a soma dos dois termos anteriores, certo? Então, a gente tem aqui o fib de i menos 1 mais o fib de i menos 2. Tudo bem? Então, esse é o algoritmo recursivo, que você já deve se deparado com ele ou com uma versão parecida. Bom, qual que é o problema desse algoritmo? É que ele tem uma complexidade alta, certo? Uma complexidade exponencial, na verdade. Porque para cada termo, né, a gente vai chamar duas recursões, né? Vai chamar a função recursivamente duas vezes. Então, para calcular o f6, por exemplo, a gente vai chamar o f5 e o f4, né? O fib de 5, o fib de 4, né? Como a gente fez na função ali. E aí, para o fib de 5, o fib de 4 e de 3, assim por diante, até chegar nos casos bases. E com isso a gente começa a ter muita repetição de subproblema. Então, por exemplo, se a gente pegar o F3, ó, ele aparece aqui, ele aparece aqui, ele aparece aqui. Né? O F de 2 aparece mais vezes ainda. Então, a gente tem um algoritmo de complexidade alta, certo? Em que temos muitos problemas repetidos. Né? Ele está calculando a mesma coisa diversas vezes. E a programação dinâmica vai tentar melhorar, resolver justamente isso. Ah, quem não se lembra do passado é condenado a repeti-lo. A gente aplica isso normalmente, né, pensa no contexto da história, mas fazendo um paralelo com computação, quando a gente não consegue lembrar, né, quando o nosso algoritmo, nosso programa não se lembra de problemas que ele já resolveu, ele fica recalculando sempre que ele precisa, certo? Isso é muito comum em algoritmos que usam a estratégia de divisão e conquista. A gente chegou a comentar isso na semana passada. E a gente exemplificou agora com Fibonacci. Isso gera muito recálculo, que tem um custo de tempo, principalmente, e a PD, né, a progressão dinâmica, vem tentar justamente resolver isso. Qual que é a ideia dela? É armazenar a solução de subproblemas para a gente poder utilizar isso no futuro. Então, a ideia é memorizar as soluções que a gente vai calculando. Isso pode ser feito por duas abordagens, né, tradicionais, que é o top-down, que o pessoal chama aí de memoization, não sei se essa é a pronúncia correta. Eu confesso que eu não gosto muito desse termo, puro preconceito. Ou bottom-up, né, que é o tabulation. É importante ressaltar, né, a gente vai comentar mais sobre isso ainda, mas para que esse paradigma possa ser aplicado, é preciso que o problema tenha uma estrutura recursiva.
A solução de toda a instância do problema deve conter soluções de subinstâncias dessa instância. Ele está muito relacionado à divisão em conquista ainda, certo? Então a gente tem um problema, a gente consegue dividir em subproblemas e resolver isso recursivamente. Então isso ainda é necessário para a gente poder conseguir aplicar programação dinâmica. Vendo a primeira abordagem, né? Abordagem top-down. Nessa abordagem, a gente parte do geral para o específico, de cima para baixo. Ela é a mais simples de aplicar, certo? Porque ela ainda faz uso de algoritmo recursivo, né? Então, ela é mais direta, pelo menos. Ah, e essa abordagem, ela visita apenas os estados requisitados. A gente vai ver a diferença já por causa do bottom-up. Então, o que que a gente vai fazer de forma geral, né, nesse tipo de abordagem? O problema é dividido em subproblemas. Cada subproblema é resolvido recursivamente, semelhante à, à divisão em conquista. E quando um subproblema é resolvido, o resultado é armazenado para possíveis utilizações no futuro. Então, essa é a diferença. A gente vai armazenar o resultado ah, dessas soluções. Então, pensando no problema do Fibonacci de novo, recursivo. Vamos pensar o que aconteceria se a gente estivesse resolvendo ele usando PD, usando promoção dinâmica. Então, imagine que a gente tem o nosso vetor que memo, né, que vai ser onde a gente vai memorizar esses valores, vai ser a nossa estrutura nesse caso. E eu começo com os dois primeiros valores, né, com, proposição 0 e proposição 1, já com os valores 1. São meus casos bases, né, assim como eu tinha no algoritmo recursivo. E o restante do vetor eu começo como menos 1. Claro que aqui está quase em pseudocódigo, né, porque isso aqui não seria possível, né, iniciar dessa forma. Mas a ideia é essa, eu tenho um vetor que eu tenho os dois primeiros valores conhecidos e as outras posições desse vetor está com menos 1, por exemplo, para indicar que eu não conheço aquele valor ainda. E o meu algoritmo ele é recursivo ainda, mas agora o que eu faço é testar se eu já tenho um valor armazenado naquela posição do memo ou não. Então aqui se eu não tenho, né, se o memo de i ainda é menos 1, aí eu tenho que calcular. E aí eu calculo recursivamente. Faço que memo de i é igual a fib de i menos 1 mais fib de i menos 2. E depois disso, né, independente do que aconteceu no if, eu retorno memo de i. Então, se eu já tivesse calculado esse valor, eu não teria essas chamadas recursivas, né? Se a condição seria falsa, eu pularia já para o return e já retornaria o valor diretamente. Então, o que aconteceria com aquela nossa árvore, né? Que aqui a gente tinha a repetição de vários subproblemas. Ela ficaria dessa forma. Aqui a gente não vê um ganho tão grande, porque a gente está para um termo pequeno, né? A gente pegou aqui f de 6. Se a gente fosse pegar um f, um n maior, né? Pegasse, sei lá, o milésimo termo de Fibonacci, a gente veria que tem uma diferença bastante significativa. Enquanto aqui a gente tem algo de caráter exponencial, porque sempre vai dividir em dois, melhor, para cada item a gente vai chamar duas recursões, né? Então, a complexidade provavelmente é 2 elevado a n, aqui a complexidade ela é linear, né? Porque embora ele ainda chame duas vezes a recursão quando precisa, a gente sabe que a da direita nunca vai expandir. Por quê? Porque primeiro ele vai resolver o caso da esquerda. E no caso da esquerda, o da direita vai estar contido, né? Porque o f de 5 é maior que o f de 4. Isso vai ser sempre assim, né? Aqui vai ser o termo anterior e aqui o anterior do anterior. Então sempre vai ser dessa forma. Então esse caso ele vai chamar, ele vai ver que já tem a resposta e vai retornar. Então essa árvore vai sempre crescer dessa forma, né? De forma praticamente linear. Analisar a complexidade de algoritmos de computação dinâmica, principalmente recursivos, é meio chato, certo? O algoritmo recursivo já é meio chato de analisar a complexidade, né? Dá para usar teorema mestre, coisa do tipo, mas é meio chato. Computação dinâmica fica mais difícil ainda, né? Acho que entraria em análise amortizada e tudo mais, e eu também não domino muito bem isso. Essa seria uma da vantagem da abordagem bottom-up, né? Aqui a gente, do contrário do top-down, a gente parte do específico para o geral, de baixo para cima. Então a gente começa dos casos bases e vai combinando as respostas para ir subindo, digamos assim, na nossa recursão, até chegar no problema original. Então a gente começa resolvendo dos subproblemas e vai subindo até chegar no problema original. É mais difícil esse tipo de implementação, porque é menos natural, né? Quando a gente está modelando um problema de PD, a gente começa normalmente analisando a relação de recorrência, né? A estrutura recursiva do problema, e a abordagem bottom-up, ela é iterativa, né? Então a gente tem que inverter esse pensamento. Nem sempre isso é fácil, na verdade, muitas vezes não é. A vantagem é que é mais fácil analisar.
Se a gente consegue fazer isso, analisar a complexidade, analisar a eficiência, é mais fácil. Em alguns casos, pode ser um pouco mais eficiente, sim, porque a gente não tem chamadas recursivas, mas não é garantido, porque é diferente do top-down, que só visitava os estados que a gente realmente precisava, aqui a gente vai visitar sempre todos os estados, certo? A gente considera todos os subproblemas possíveis e aí vai combinando as respostas pensando em todos as possibilidades de estados do nosso problema. Nem sempre isso é um problema, mas em alguns casos pode ter uma certa perca. Mas a ideia ainda é a mesma. Então a gente aqui começa ah, resolvendo os subproblemas, iniciando pelo que estão na base, e aí combinando até chegar no problema original. E quando o subproblema é resolvido, o resultado é armazenado para resolver os subproblemas futuros, até voltar no original, como eu já disse. Pensando no Fibonacci, né, como a gente poderia resolver o problema da sequência de Fibonacci usando tabulation, né, usando a abordagem bottom-up. É basicamente o algoritmo interativo que a gente já conhece. Né? Então aqui eu tenho o meu vetor memo também, né, que eu vou memorizar, e aqui eu criei uma função de pré-processamento que é antes, né, de fazer as consultas, eu já vou pré-processar esse vetor nessa abordagem bottom-up. Então eu começo setando as posições 0 e 1 do memo como 1, são os meus casos bases, assim como era no top-down. E aí, para os próximos elementos, né, eu faço que o memo de i é igual à soma das posições anteriores, certo? E aí, quando eu chamar a função fib, basta eu retornar o valor desse meu vetor. Né? Então, o Fibonacci é um exemplo bem simples, mas para a gente começar iniciar as ideias de PD, eu acho que é bacana. Bom, ok, então a gente viu já que um problema de PD ele precisa ter um caráter recursivo, né? Uma estrutura recursiva. Mas existem duas propriedades que são muito importantes também para a gente poder aplicar PD em um certo exercício e ter de forma eficiente. A primeira é que a gente tem que ter a propriedade da subestrutura ótima. Eu comentei muito rapidamente dela na semana passada, porque ela também é importante para o algoritmo guloso, mas lá eu acho que era mais difícil determinar esse tipo de coisa, então em PD eu acho que é mais interessante falar sobre isso. Então veja, o que diz essa propriedade? Ela diz que a solução ótima do problema é composta pela solução ótima de partes menores e mais simples do problema. Veja, muitos problemas a gente pode dividir em subproblemas se a gente quiser, mas nem sempre as soluções desse subproblema elas podem ser compostas para resolver o meu problema original. Se eu não tiver essa condição, é o caso que não adianta, certo? Se eu resolver meus subproblemas não traz vantagem nenhuma, né? Beleza, eu sei qual que é a menor distância aqui e aqui, por exemplo, mas se eu não conseguisse combinar isso de alguma forma, isso não adiantaria de nada. Nem sempre é fácil perceber quando o problema tem ou não tem essa, essa propriedade. Por exemplo, na semana passada a gente viu o problema de par de pontos de menor distância. A gente queria encontrar um par de pontos de menor distância num conjunto de pontos, certo? E a gente conseguia encontrar recursivamente, dividir os pontos no meio, né, em dois setores, à esquerda e à direita, encontrar a menor distância entre dois pontos na esquerda e na direita, certo? Só isso não nos garante muita coisa, certo? Porque se a gente pegar um ou outro, né, esse é menor ou esse é menor, a gente não comparou os pontos dos dois setores, né? De um lado com o do outro. Então pode ter um par de pontos de setores diferentes que tem uma distância menor dos que a gente encontrou. Então, a princípio, a gente poderia passar despercebido e a gente achar que ele não tem subestrutura ótima. Mas a gente viu semana passada também que isso ajudava sim, porque a gente conseguia limitar as comparações dos dois setores. A gente ainda tinha que fazer algumas comparações, mas a gente estabelecia um certo limiar baseado nos pontos que a gente encontrou, nas distâncias que a gente encontrou, e exclui tudo que está fora desse limiar, dessa faixa, certo? Então era um problema que tinha sim uma propriedade da subestrutura ótima, mas talvez não fosse tão simples perceber, e isso pode ser recorrente em outros problemas. E a outra propriedade que é importante para poder aplicar PD é que haja sobreposição de subproblemas. Né? Então é necessário que haja essa repetição, igual a gente viu no caso do Fibonacci. Senão não adianta de nada, certo? Beleza, a gente consegue armazenar a solução dos subproblemas. Mas se não há repetição, a gente nunca vai ter que usar isso de novo. Então a gente está armazenando por nada. Né? Se a gente não vai ter que consultar aquilo de novo em algum momento, isso não nos ajuda muito. Então, o caso do Fibonacci, por exemplo, a gente tinha essa repetição, né? A gente já tinha visto isso, mas o problema do par de pontos mais próximos, por exemplo, que a gente viu semana passada, ele não tem repetição de subproblema.
Por quê? Como a gente está dividindo o intervalo ao meio, se a gente fosse desenhar isso, né, fazer a árvore de busca, a árvore de recursão como ela fica, vocês vão ver que todos os intervalos são diferentes. A gente começa com o intervalo inteiro, aí divide na metade, vai dividindo na metade assim por diante, e nunca a gente vai analisar o mesmo intervalo duas vezes. Então, não faz diferença usar PD num caso como esse, né? A gente não tem repetição de subproblema, então não tem por que armazenar. Então, essas são as duas propriedades importantes para poder aplicar PD. Tem que ter subestrutura ótima, ou seja, a solução do problema pode ser encontrada a partir da combinação das soluções dos subproblemas e tem que haver sobreposição de subproblemas, ou seja, durante a nossa busca de uma solução pode aparecer subproblemas repetidos, ok? Ah, comparando um pouco com outros paradigmas que a gente já viu, né? Acho que em algum momento eu já comentei que eles se misturam em algum sentido, né? Então, as ideias de PD, por exemplo, ainda estão muito associadas a backtracking e a divisão em conquista, principalmente divisão em conquista, certo? Então, pensando no algoritmo guloso, primeiramente, no algoritmo guloso, ele nos garante a melhor solução local. Então, ele é muito eficiente, mas normalmente a gente não tem garantia que ele vai encontrar a solução ótima de fato, a solução ótima global, certo? Quando tem essa garantia, né, a gente viu alguns problemas semana passada que tinha isso, no conto dessa semana vocês resolveram alguns problemas dessa forma. Quando há essa garantia, normalmente ele se torna a solução padrão, né, a melhor solução possível, porque ela costuma ser a mais eficiente e mais simples de implementar. Mas a gente não tem essa garantia. Na programação dinâmica a gente vai ter. Por quê? Bom, comparando primeiro com o backtracking. O backtracking era uma busca exaustiva, né? Então a gente tem uma complexidade fatorial exponencial normalmente. Ela era um pouco mais inteligente do que a força bruta por si só. A gente conseguia utilizar algumas estratégias para podar ramos, né? Tirar algumas soluções candidatas sem ter que analisá-las de fato. Mas no final das contas a gente ainda vai ter que analisar a maioria delas, né? Muitas combinações ainda. No caso da PD, no fundo, a gente ainda tem uma solução, uma busca exaustiva, certo? A gente ainda está buscando todos os casos possíveis. Mas como a gente está com essa estratégia de armazenar subproblemas, de armazenar a resposta de subproblemas, a gente está fazendo uma busca um pouco mais inteligente. E isso, no geral, vai fazer com que a gente evite de recalcular muitos problemas e, com isso, a gente consegue um algoritmo bem mais eficiente. Normalmente com complexidade polinomial, né? Então, comparado ao fatorial exponencial, que é comum do backtracking, a gente tem uma vantagem muito grande. Bom, falando assim, pode dar a impressão que PD é simplesmente backtracking ou divisão em conquista, só que utilizando memorização. Bom, a ideia até realmente é algo parecido com isso. Então, por que que a gente vê isso, né? A gente comenta tanto sobre isso, vê em duas aulas, né? Em LPC2, se a gente tiver, a gente volta em PD com algumas estratégias específicas, porque a ideia é simples, mas a aplicação nem tanto. Na forma que isso se aplica a problemas, não é tão simples, não é tão fácil. Depende muito de como a gente vai modelar esse problema. Então, o foco aqui é justamente treinar essa modelagem de vocês, né? Vocês conseguirem pegar um problema, ver que pode ser aplicado em programação dinâmica e conseguir modelá-lo para que você consiga aplicar de forma eficiente, né? Às vezes você consegue fazer uma solução que é PD, mas ainda assim não é eficiente, seja em relação a tempo ou seja em relação à memória, porque como agora a gente está tendo que armazenar soluções, a gente começa a ter que se preocupar um pouco com memória, né? O quanto de espaço a gente precisa para armazenar essas soluções? Como que eu estou definindo o meu subproblema? Quais são os parâmetros que eu estou usando? Quantas possibilidades eu tenho? São coisas que a gente tem que se preocupar e isso não é tão fácil assim, certo? Então a gente tem mais preocupações do que a gente tinha só aplicando backtracking, que tem um padrãozão bem definido, ou só divisão em conquista, que já era um pouco mais chato por si só, e agora fica um pouco mais ainda. Então, vamos tentar trabalhar um pouco estratégias para ajudar vocês a lidarem com esses problemas, né? A começarem a lidar com esses problemas. Então, como eu acabei de dizer, a ideia básica de PD é simples, mas aplicar pode ser um desafio. Não existe uma receita de bolo, né, um passo a passo, né, o backtracking é o que a gente mais se aproximava de ter um passo a passo. Em PD a gente realmente não tem, mas a gente tem algumas dicas e estratégias. Primeiro de tudo, o nosso foco é sempre em encontrar padrões de recorrência no nosso problema, né? É encontrar uma relação recursiva entre ele, como uma solução
está baseada nas soluções dos subproblemas. Né? Então, como que elas se relacionam. Encontrar isso é sempre a chave. E muitas vezes a gente pode escrever isso de várias formas. E aí, qual vai ser a realmente eficiente? Aí começa os nossos desafios. Ah, outra dica, né? Em quais são os casos que normalmente se aplica PD? São os casos que a gente quer encontrar uma solução ótima ou a gente quer contar o número de soluções possíveis para um certo problema, certo? Não quer dizer que todos os casos desses problemas vai ser PD, né? A solução ótima, por exemplo, pode ser o algoritmo guloso também, que normalmente é uma solução melhor quando é possível. Mas quando se usa PD, normalmente é nesses casos. E quando a gente pega um problema, o que a gente vai tentar fazer, né? Qual a nossa estratégia geral para abordar ele? E semana que vem a gente vai tratar isso com um pouco mais de detalhe, mas é muito parecido com a ideia da divisão em conquista. A gente quer definir os subproblemas, como que um problema pode ser subdividido. A gente quer escrever a recorrência que relaciona os subproblemas, ou seja, como a gente consegue combinar a solução dos subproblemas para resolver o problema original e reconhecer e solucionar os casos base. Então está muito associada ainda essa ideia de relação de recorrência, de recursão. No caso do Fibonacci, por exemplo, né, começando um exemplo bem simples, os nossos subproblemas eram os dois termos anteriores da sequência. Então, se a gente quer calcular o iésimo termo, né, o termo i-1 e i-2 são meus subproblemas. Como que a gente relaciona eles para obter a nossa solução? No caso, era só somar, né, então somando os dois termos anteriores, a gente obtém o termo atual, o termo que a gente quer. E os casos bases, né, é quando i é igual a zero ou igual a 1. Né? Então a gente tem aqui a nossa relação de recorrência, certo? Né? O fib de i é 1 se o i igual a zero ou igual a 1. E caso contrário, é o fib de i menos 1 mais o fib de i menos 2, certo? Essas relações de recorrência, elas não nos dizem, né, explicitamente o que a gente tem que armazenar, mas é claro, né, o que a gente vai armazenar é justamente essas respostas e a gente pode consultar isso sem calcular explicitamente, sem calcular de fato. Algumas dicas que são dadas aqui também pelo Tiago Alexandre. Tiago Alexandre, vocês já devem ter visto a biblioteca de códigos que tem nele no Moodle. Eu acho que eu coloquei aqui no Discord também. Vocês ainda não devem ter que usar tanto ela ainda, porque ela vai ser mais útil quando a gente entrar em grafo, em algumas coisas de teoria dos números, que tem alguns códigos prontos, algumas estruturas prontas, que nos ajudam bastante. O Tiago ele foi aluno do Ibilce, ele foi orientando do Aleardo, e ele participou, né, de maratona, ele está em outro nível nesse ponto e ele ajuda bastante a gente aqui em Bauru também, já deu palestra. E algumas dicas que ele dá em relação ao PD é: não adianta decorar algoritmos, entenda a lógica e as diferentes técnicas. Então, a gente vai ver vários problemas, né? Vocês vão resolver problemas, a gente vai ver alguns problemas clássicos. Mas não adianta a gente decorar eles, como eles são resolvidos, mas observar a lógica e as técnicas utilizadas, e isso pode ajudar sim, porque a gente pode aplicar em outros casos. Então, né, associado a isso também, a gente tem aí estudar, entender e treinar problemas recursivos de forma geral, e problema clássico de PD. E, né, eu já comentei sobre isso também, mas por que a gente tem dá essa importância aos problemas clássicos? Primeiro, porque ajuda a gente a entender o conteúdo em si, né, já tem essa vantagem. Mas também porque, primeiro, eles aparecem muito em exercícios, seja de forma pura, mas aplicada em um contexto específico, onde não é tão claro que a gente tem que usar, ou já um pouco alterado, mas a ideia da solução ainda não foge muito da solução original, a gente só tem que alterar algum ponto, considerar alguma certa restrição. Mas também porque outros problemas que já fogem dos clássicos em si, mas a estratégia para se resolver pode ser parecida. Então, a forma que a gente aborda o problema clássico pode ser parecida com a forma que a gente vai ter que abordar algum problema de programação competitiva ou qualquer outro problema que vocês tenham que resolver. Então, por isso que a gente olha bastante para isso e quanto mais problemas clássicos vocês estudarem, melhor vocês vão entender isso e conseguir aplicar. Resolver problemas, né, de forma geral e comparar com outras soluções e tentar analisar o que outras soluções têm de melhor ou pior. Então, veja, a ideia é sempre a gente ah, olhar para esse exercício, olhar para essas soluções e ver quais são as técnicas, as estratégias, as abordagens utilizadas e começar a ver como utilizar isso. Não tem muita receita, não tem como explicar exatamente como essas coisas funcionam. É realmente com o exercício, com a prática, que vocês vão pegando a lógica e conseguindo aplicar. Bom, então vamos ver alguns problemas, né? Talvez comece a ficar um pouco mais fácil da gente entender isso, mas a gente retoma muito desses assuntos na semana que vem, quando vocês já vão ter tido uma semana para
ter lidado melhor com essas ideias e resolvido alguns exercícios usando o PD. Então vamos começar com o problema da escada. Então imagine que a gente tem uma certa escada de n degraus em que a gente pode subir um ou dois degraus por vez, né? Então a cada passo da nossa solução, a gente pode subir um ou dois degraus por vez. E o nosso objetivo é saber quantas formas a gente tem de subir essa escada, certo? Quantas possibilidades a gente tem para chegar no topo da escada, alternando aí os meus movimentos. Então, por exemplo, né, para uma escada aí de 6 degraus, como a do exemplo, eu posso subir de um em um, certo? Eu posso subir 2 degraus e o restante continuar de um em um. Eu posso subir só de 2 em 2, né? Como é par, eu consigo fazer isso, e assim por diante. Então, eu tenho diversas soluções possíveis para subir essa escada. Eu quero saber quantas são, ok? Tentando encontrar uma relação de recorrência, né? Analisando esse problema de forma recursiva. Vamos considerar que a gente pode resolver meu problema por uma função fn, onde n é o número de degraus, é o número de degraus que eu quero subir. E vamos considerar que a gente já está no degrau n, ok? A gente já chegou no degrau n. Em quais degraus a gente poderia estar no passo anterior? Bom, se a gente está no n, a gente pode subir de 1 e 2, então no passo anterior eu tinha que estar no degrau. Então, eu estou no n, no passo anterior eu tinha que estar no n menos 1 ou no n menos 2, certo? O desenho aqui ficou meio ruim, mas tudo bem. Então, quantas possibilidades eu tenho de chegar no degrau n? Veja, olhando só para esse caso, eu tenho duas possibilidades, né? Ou eu estava no degrau n menos 1, ou eu estava no degrau n menos 2. E aí, qual é realmente o total de possibilidades? Simples. É o total de possibilidades que eu tinha de chegar no Fn-1 mais o total de possibilidades que eu tinha de chegar no Fn-2. Por qualquer caminho que eu faça aí, eu consigo chegar no meu degrau n, né? Dando um passo ou dando dois passos, né? Subindo um degrau ou subindo dois degraus. E por que isso ajuda? É porque o f de n é justamente a quantidade de possibilidades que eu tenho de chegar naquele degrau, né? Então, para resolver o problema f n, eu posso combinar as soluções do fn-1, que é quantas possibilidades eu tenho de chegar no degrau n-1, e fn-2, que é quantas possibilidades eu tenho de chegar no degrau n-2. Somando essas possibilidades, eu tenho a quais são de chegar no degrau n, certo? Então, montando essa recorrência, eu tenho isso daqui. Se eu estou no degrau zero, então não tenho o que fazer, né? Então, só tenho uma possibilidade, ficar parado, não subir nenhum nem dois degraus. Se eu quero subir para o degrau 1, então só tenho uma possibilidade, né, que é simplesmente ir para ele. Agora, se for mais do que isso, aí eu calculo as possibilidades de chegar no degrau n-1 mais as possibilidades de chegar no degrau n-2. No final das contas, a solução foi Fibonacci, certo? Mas isso não era óbvio no começo. Analisando a recorrência do problema que a gente consegue determinar isso. Vamos voltar em outro problema que a gente já viu aí em duas aulas anteriores, certo? Que é o problema do troco. Até agora a gente viu duas soluções, né? Utilizando backtracking e utilizando algoritmo guloso. A solução gulosa ela é bastante eficiente, certo? Mas ela tem um problema que ela nem sempre leva à solução ótima, dependendo do nosso conjunto de moedas disponíveis, certo? Então, nos casos em que pode se aplicar o guloso, essa é a melhor solução, sem sombra de dúvida. Agora, na solução para backtrack, a gente sempre chegava na solução ótima, mas isso tinha uma complexidade relativamente alta. A gente até aplicava algumas técnicas para tentar melhorar isso e tudo mais, mas ainda assim a complexidade é alta. A solução por PD vai se basear naquela solução por backtracking, mas agora a gente vai memorizar as respostas para evitar recálculo, né? No caso da sobreposição de subproblemas. Porque isso acontecia muito, certo? Vamos pensar aqui, se a gente está com o troco por valor 26, que não é um valor muito alto, e a gente tem as moedas aí de 1 centavo até 25 centavos, né? 1, 5, 10 e 25. Então aqui a gente tem uma árvore de recursão onde a gente está vendo para cada valor as possibilidades. E qual que era a ideia do algoritmo, né, caso alguém não lembre? A gente tem o nosso valor, a gente tenta escolher uma certa moeda e vê o valor que sobra e aí recursivamente resolve esse subproblema, né? Então, por exemplo, se eu tenho 26 centavos e eu uso uma moeda de 10 centavos, agora eu tenho um problema do troco aplicado a 16 e eu quero encontrar o menor conjunto de moedas possível
possíveis para eu dar o meu troco, para trocar as minhas moedas. Aqui essa árvore nem está completa, né? Vocês vão ver que tem muitos casos que ele não abre, mas aqui eu já consigo ver que tem muita repetição de subproblema, certo? Né? O valor 16, por exemplo, aparece aqui e aqui, certo? Aparece duas vezes, e isso porque a árvore não está completa. Se eu pegar o valor 11, né, aparece pelo menos três vezes que eu estou vendo aqui, ok? Então a gente tem muita sobreposição de subproblemas e por isso a gente pode armazenar essas respostas ah, e chegar em um algoritmo mais eficiente. Qual que é a relação de recorrência que eu estou utilizando aqui? Bom, se eu tenho f de w, em que w é o valor a ser trocado, se o w é igual a zero, então é zero mesmo, certo? Não tem nenhum valor a ser trocado, é o nosso caso base. Caso contrário, a gente vai testar cada moeda possível de ser utilizada e chamar a função recursivamente para o valor que, que vai ficar restando depois de a gente aplicar essa moeda, certo? E aqui pensando que a gente está usando só as moedas que são possíveis, né, que são menores ou iguais ao meu valor. Então, para o meu caso geral, a resposta é 1, que é a moeda que eu estou escolhendo nesse momento, mais o menor valor que retorna de f w menos a moeda escolhida. Né? Então, se eu tinha lá ah, sei lá, o valor 26, por exemplo, né, que ele estava usando. Então a resposta aqui, quantas moedas eu consigo usar? Eu uso uma moeda, certo? Sempre vou escolher uma moeda aqui, mais o menor valor entre f de 26 menos 1, se eu usar a moeda de um centavo, f de 26 menos 5, se eu usar a moeda de 5 centavos, e assim por diante. E aqui eu vou retornar o menor número de moedas para cada um dos f's, o menor desses vai ser a minha melhor solução. Tudo bem? Como que fica a implementação disso? Começando por um algoritmo top-down, né? Como eu disse, é normalmente mais fácil de pensar nesse tipo de abordagem. Então a gente tem aqui o meu conjunto de moedas, igual era no backtrack, no Guloso, a gente usava a mesma ideia, tinha um vetor aqui. E aqui eu estou usando um map como meme, eu poderia usar um vetor dependendo do intervalo que eu tenho para o W, né? Para o valor a ser trocado. Então, dependendo desse valor, eu posso usar um vetor ou não. No caso aqui, estou usando um map para ser mais genérico. Então, eu tenho aqui o valor a ser trocado, né, a minha chave, e o valor armazenado é quantas moedas eu preciso para trocar aquilo. E a minha função troco, ela vai ser muito parecida com a função do backtracking, só que aqui eu estou memorizando. Então, primeiro eu vejo se é o caso base, que é o caso em que x igual a zero, eu retorno zero direto, beleza. Se não for o caso base, aí eu vejo se eu já não resolvi aquele subproblema. Então eu vejo se no meu map eu já não tenho uma chave x. Se eu tenho, eu retorno o valor mesmo de x. É o valor que eu já resolvi esse subproblema, já retorno a resposta diretamente. Se não for verdade, não resolvi esse subproblema, então agora eu tenho que resolver. Então eu começo mesmo de x com int max, começo com um valor bastante alto, e aí eu testo cada uma das moedas possíveis. E aí eu faço com o mesmo de x é igual ao menor valor entre o que eu já tenho armazenado, né, por uma resposta anterior, ou 1 mais o troco de x menos m, que é o caso em que eu estou usando a moeda m. Ok? Então aí eu tenho esse subproblema, e aí no final eu vou pegar o menor valor, essa vai ser a minha resposta e eu vou retornar no final o mesmo de x já calculado. Esse problema também admite uma solução bottom-up, e aqui inclusive eu consigo analisar a complexidade com mais facilidade, que é O de n vezes w, em que n é o número de moedas e w é o valor a ser trocado, né, o tamanho do valor a ser trocado, então depende dos dois, e as moedas normalmente são poucas, né, então o w é dominante aqui. A solução bottom-up normalmente é um pouco mais chatinha da gente entender, mas nesse caso acho que ela ainda é tranquila. Basicamente a gente tem ele chama de n o número de moedas, beleza. E eu tenho aqui o meu vetor onde eu vou armazenar as respostas. Aqui, o vetor é para cada valor a ser trocado possível. Né? Cada valor que posso querer trocar, sendo o meu w aqui o meu último valor. E aí, o caso base é que o dp de zero é igual a zero, ou seja, né, para trocar o valor zero não preciso de nenhuma moeda. Ótimo, beleza. E aí, para cada valor a ser trocado possível, lembra? O bottom-up a gente resolve todos os problemas possíveis. Então, aqui eu vou ver qualquer valor, quantas mais eu preciso para trocar esse valor, até W, que é o meu valor final.
Então, mesmo que eu não vá utilizar todas as informações, eu calculo todas. Então, para cada valor possível, para cada moeda possível, eu resolvo aquele problema. Se a moeda, né, for menor ou igual a i, a moeda não pode ser maior que o valor a ser trocado, eu faço que o dp de i é igual ao menor valor entre o que eu já calculei e resolver o problema anterior, né? Então aqui, ao invés de chamar recursivamente a função, eu pego direto no vetor o valor que eu já calculei, né? Então o dp de i, que é o valor que eu estou trocando agora, menos a moeda j, que é a moeda que eu escolhi agora. E por que que eu tenho garantia de que isso já foi calculado? É porque eu estou indo no meu vetor de forma crescente, né? Eu começo com i igual a 1 e vou crescendo com esse valor. E aqui é i menos o valor da moeda, que óbvio é sempre positivo. Então, né, eu tenho garantido de que eu já calculei a quantidade mínima de moeda que eu preciso para trocar esse valor que é anterior, né, I menos moedas J. E aí, a quantidade mínima que eu tenho para trocar esse valor mais um é a quantidade que eu preciso para trocar o valor I. E aí eu vejo para cada moeda qual que é o menor, o que me retorna o menor valor, e essa vai ser minha resposta. E aí no final eu posso simplesmente dar um return dp de W. Então aqui, ó, vamos pensar só um exemplo, acho que fica mais fácil de entender. Vamos ver se eu Isso consigo. é, Pode falar? isso é, esse é a quantidade de moedas, né? Para Isso. achar as moedas em si vai ser mais complicado. Para achar as moedas em si, acho que o backtrack ainda é mais fácil. Quer dizer, eu consigo fazer isso aqui, mas eu começo talvez a ter problema de memória, certo? Ah, Porque, né, é. posso ter um map, eu posso armazenar, posso ter um outro mapping que além de armazenar a, a quantidade de moedas, eu armazeno ah, qual é o conjunto de moedas. Ou talvez eu consiga fazer de forma mais eficiente. Vou pensar nisso essa semana. Se eu chegar numa conclusão, eu mando para vocês, tá? Obrigado. Imagina. Mas é só compartilhando a minha ideia, né? Se vocês quiserem pensando sobre isso também. Como em cada passo eu estou adicionando uma moeda, certo? Então eu posso ter um vetor em que eu armazeno a moeda que eu escolhi naquele momento, ok? E aí se eu souber qual foi a solução escolhida, por exemplo, é isso, eu acho que eu posso ter um vetor auxiliar em que eu tenho qual que foi a moeda escolhida naquele momento. E aí eu posso ir voltando até chegar no zero. Vou fazer isso aqui do lado, eu acho que vai fazer sentido. Estou anotando em cima a moeda escolhida aqui e a gente vai fazendo isso. Então veja, né, o caso aqui no meu vetor, pensando aqui que eu estou armazenando a quantidade de moedas a serem utilizadas. O zero é o meu caso base, ele começa com zero, certo? E aí, 1, eu vejo quais são as moedas que eu posso usar. No caso, eu só posso usar a moeda de 1 centavo, ok? Então, 1 menos 1, ele volta para o zero e eu vejo que é 1 mais o que eu preciso para trocar zero moedas. Então, vai ser 1, certo? O 2, eu também só posso usar uma moeda. Então, eu posso, nesse caso aqui, né, a gente vai ter só a moeda de 1 centavo. Para 2 menos 1 vai ser igual a 1. Então, olho para essa casa do meu vetor. 1 mais 1, que é a moeda que eu escolhi agora. E veja, aqui em cima eu posso anotando a moeda que eu escolhi, né? Aqui eu escolhi a moeda de 1 centavo, aqui eu escolhi a moeda de 1 centavo. Ah, opa, é 2, né? É 1 mais 2. 1 mais 1, que vai dar duas moedas nesse momento. Então aqui eu vou ter usado 3 moedas, usando a moeda de 1 centavo. Aqui 4 moedas, usando a moeda de 1 centavo. Aí no 5 já tem duas possibilidades, certo? A primeira é usando a moeda de 1 centavo. Então a resposta seria o dp de 5 menos 1, que é o 4, é o que falta trocar, mais 1. Né? O 4, o valor é 4, então seria usando 5 moedas. Mas depois eu vou tentar usando a moeda de 5 centavos. 5 menos 5, 0, certo? O dp de 0 é 0, 0 mais 1, 1. Então, uma moeda só eu consigo trocar aqui e eu usei a moeda de 5 centavos. Para o 6, também tem duas possibilidades, né? A melhor, vamos fazer rapidinho aqui, seria usar de 5 a de 1. Então aqui eu uso duas moedas, aqui eu uso 3 moedas, 4 moedas, 5 moedas, aqui usando todas as moedas de 1 centavo nesse momento. Quando eu chego no 10, né, eu posso usar a moeda de 1 centavo, aí eu teria 10 menos 1, dp de 9 mais 1, seria 5 mais 1, 6. Mas depois tentando usar a moeda de 5 centavos,
seria 10 menos 5, 5. Então, 1 mais 1 seria duas moedas, é uma solução melhor, beleza. Mas agora eu posso usar a moeda de 10 centavos, 10 menos 10, 0. Para o zero eu só preciso não preciso de nenhuma moeda, 0 mais 1, 1. Essa é a melhor solução nesse momento, né? Usando só uma moeda, usando a moeda de 10 centavos. Mas esses valores aqui em cima estão num vetor auxiliar que eu criei. Se eu quiser saber quais são as moedas que eu usei para trocar um valor X qualquer, o que eu faço? Eu olho para a moeda que eu utilizei e vou voltando. Então, por exemplo, eu quero saber qual que foi as moedas que eu utilizei para trocar o valor 7, por exemplo. Então eu vejo, para o valor 7 eu usei uma moeda de 1 centavo. Então, eu adiciono aqui, né, no meu conjunto, sei lá, como se fosse um conjuntinho. Usei a moeda de 1 centavo. 7 menos 1 é 6, então eu fiquei com 6 centavos. Aí eu olho para o 6. Qual foi a moeda que eu usei nesse momento? A de 1 centavo de novo. Adiciono no conjunto. 6 menos 1, 5. Beleza, agora para o 5 eu olho. Qual foi a moeda que eu utilizei? A moeda de 5 centavos. 5 centavos. 5 menos 5, 0. Pronto, encerrei. Eu tenho o meu conjunto de moedas utilizadas. Tudo bem? Achei interessante essa solução de armazenar ambos esses dados. Sim, Quando a gente, pelo menos quando eu vi PD na teoria, né, não, eles não explicavam essas sacadas para construir a solução. então são essas sacadas que é difícil ensinar, na verdade. Né? É difícil, mas é quando você está calejado, por assim dizer, você começa a ver isso mais facilmente. Então, eu confesso que eu não tinha pensado nisso até o momento, pelo menos não agora, talvez eu já tenha visto isso no passado e por isso que veio rápido. Mas é porque é o tipo de coisa que tem uma certa recorrência, né? Você precisa armazenar uma solução que tem várias componentes, né? No caso aqui, várias moedas, porém aí surge um problema de espaço, né? Se para cada possível valor a ser trocado, armazenar um vetor, armazenar um conjunto de moedas, eu começo a ter problema de espaço. Nessa solução, eu tenho só um vetor a mais, né? Então, tá, eu dobro a quantidade de posições que eu preciso, não é tão bom assim, mas, mas é um fator constante, né? Se eu estivesse armazenando um conjunto de moedas, eu teria um fator aí linear, mesmo que seja pequeno, ah, nem sempre vai ser. Né? No caso das moedas, poderia ser um conjuntos grandes. Eu tenho N conjuntos, né? W conjuntos, melhor dizendo, que W é o valor que eu tenho aqui. Então agora eu tenho dois W posições e com isso, né, dois vetores, e com isso eu armazeno a quantidade mínima de moedas que eu preciso e quais são as moedas. Aí para recuperar isso, né, eu tenho que ir andando nesse vetor, mas sem problema. Né? Isso não, se eu tivesse o conjunto inteiro armazenado, seria quase a mesma complexidade. Aí é o de N de qualquer forma. Então vamos ver mais um problema, o problema do corte do bastão. Então veja, qual que é esse problema? Né? Dado um certo bastão de madeira de comprimento N e uma tabela P de preços de venda de cortes de N. Então a gente tem um bastão e a gente pode cortar ele, né, em pedaços menores, né, inteiros aqui, estamos considerando sempre inteiros. E esses pedaços podem ser vendidos, né, e cada tamanho pode ser vendido por um preço. Então aqui, por exemplo, um corte de tamanho 1 é vendido por R$ 1, um corte de tamanho 2 por R$ 5, de tamanho 3 por 8, de tamanho 4, né, sem fazer corte nenhum, é vendido por 9. E o meu objetivo é determinar o valor máximo que eu posso obter com esses cortes. Então eu tenho um bastão, eu posso subdividir ele como eu quiser e eu quero saber qual que é a melhor subdivisão para que eu tenha o valor máximo. Então, alguns exemplos, né? De tamanho 4, eu posso dividir em um pedaço de tamanho 3 e um pedaço de tamanho 1, né? Faço o corte aqui, e aí qual que é o valor final, né? É 8, que é é o valor do tamanho 3, mais um, que é o tamanho, que é o valor do tamanho 1, certo? Então aqui eu teria um retorno monetário de R$ 9, certo? Eu posso dividir em dois pedaços de 2, né? Cada pedaço tem valor 5, então 5 mais 5, 10. Nesse caso, eu acho que é a melhor solução possível, né? Dividir ao meio. Ou posso dividir, posso ter mais de um corte, certo? Não preciso ter um corte só. Então, posso ter um corte de tamanho 2 e dois cortes de tamanho 1. Ou eu posso cortar só em pedaços de uma unidade. E eu quero saber, de todas as possibilidades, qual que é a solução ótima, qual é aquela que me dá o maior lucro. Como que a gente pode fazer isso? Lembrando, a gente está sempre tentando, né, normalmente a gente está tentando encontrar uma relação de recorrência no nosso problema. Nesse caso, né, qual que é a estratégia que eu estou utilizando?
Imagine que a gente tem a função rod n, né, que vai me retornar o valor máximo que eu posso obter com um bastão de tamanho n. E imagine que nesse passo, né, no momento que a gente está com um bastão n, a gente pode fazer um corte de tamanho i. Né? Vamos dizer que a decisão em cada passo da minha função seja fazer um corte. E aí, recursivamente, eu vou fazer nos outros. Se eu tenho um corte de tamanho i, vai me restar um bastão de tamanho n menos i, certo? É o que é restante disso. E aí, qual que é a minha solução nesse caso? Né? Como que eu posso pensar dessa forma? Se eu faço um corte de tamanho i, a melhor solução, usando esse corte, é o valor que o i me dá mais rod de n menos i. Ou seja, recursivamente, eu vou solucionar o problema para o bastão que sobrou. Ok? E aí, como eu tenho que testar todas as possibilidades, né, não é um algoritmo guloso isso, então eu não sei qual que é o melhor caminho ainda, eu tenho que testar todos, e a memorização simplesmente ajuda a não testar o mesmo caso duas vezes, eu vou testar todos os possíveis cortes. Né? Então, qual que é a minha relação de recorrência? Se o n é zero, não tem um bastão, o retorno é zero. É meu caso base. Agora, caso eu tenha um bastão, eu testo todos os cortes possíveis, de tamanho começando de 1 até n, que é o caso que eu também não faço corte, então eu pego o bastão inteiro. E aí eu vejo qual que é o valor máximo dado por PI, que é o valor que eu vou obter com a venda do bastão I, que eu acabei de cortar, mais o ROD de n-i, que eu estou considerando que recursivamente vai me dar o melhor valor possível a ser obtido com o bastão n-i. Então eu não sei quais são os cortes que estão acontecendo aqui, mas como isso é recursivo, eu acredito que está acontecendo. Estou pensando de forma indutiva. A solução é essa. Então eu pego o valor do corte tamanho i mais o melhor valor para o bastão que sobrou, né, chamando a função recursivamente, e testo todos os cortes possíveis. Pegando o maior que eu obtiver, vai ser justamente a minha solução. Então aqui, né, graficamente, isso que eu acabei de mostrar. Então, se eu tenho um bastão de tamanho n, v de n, que no caso é a minha solução aqui, é o valor máximo que eu posso obter, é o maior valor entre fazer um corte de tamanho 1, né, então eu vou ter o valor P1, mais o v de n menos 1, que é o maior valor possível que eu posso obter com o bastão de tamanho n menos 1. Né? Então aqui a recursão está aqui. Ou eu posso fazer um corte de tamanho 2, aí eu chamo a função para n menos 2. E vou fazendo isso até no final ficar com o bastão inteiro. E aí eu tenho P de n mais o V de zero, que é o meu caso base, que é zero. Então seria só o P de n. O que me der o maior valor dessas possibilidades é a solução que eu quero. E aí, quando eu uso PD, eu estou armazenando as respostas para isso, e isso vai melhorar a eficiência do meu algoritmo. Aqui a solução está sendo feita de forma bottom-up. E vocês vão ver que ela é muito parecida com o problema do troco. Né? Essas soluções elas têm até alguma relação entre elas. A gente não fica indo a fundo para ver quais são, mas existem algumas equivalências. Então aqui, veja, eu tenho a minha tabela de preços, né, um vetor de preços para cada tamanho de bastão, e n é o tamanho do meu bastão nesse momento. Vou criar um vetor ROD, que eu vou armazenar o valor máximo que eu obtenho com cada bastão, né, com cada tamanho, e começo o ROD zero com o valor zero, que é o meu caso base. E aí eu vejo, para cada tamanho de bastão possível, indo de 1 até n, eu começo aquele bastão com o valor menos infinito, vamos dizer que é o prejuízo máximo, que não tem lucro nenhum. Poderia começar com zero, não faria muita diferença aqui. E aí eu vejo testo para cada corte possível. E aí eu pego o maxval é igual ao valor máximo entre o que eu já calculei e o valor do corte J mais o melhor valor que eu obtenho com o bastão I menos J. Né? Então eu tenho um bastão aqui de tamanho I, certo? Faço um corte aqui de tamanho J e aí me sobra um bastão de tamanho I menos J. Certo? E, novamente, a mesma ideia do troco. Como eu já calculei para os bastões menores, né, porque o meu for está sempre crescente aqui, eu tenho garantido que eu já tenho esse valor para o ROD I menos J, né, porque é um valor menor. Então, eu já calculei qual que é a melhor possibilidade para ele. Então, sabendo o valor do J, né, o PJ aqui, somando com o valor que eu consigo obter com esse
com esse bastão que sobrou, eu sei qual que é a melhor possibilidade nesse momento. Testando todos os Js possíveis e pegando o maior valor, eu sei qual que é a melhor possibilidade para o bastão de tamanho I. E aí armazeno isso no rod I. E aí no final retorno o rod N, que é o bastão original, né, de tamanho N, que eu queria calcular. E aí, se a gente quisesse saber quais são os cortes que a gente fez, eu acho que a gente poderia usar a mesma estratégia do troco, né? Então a gente tem um outro vetor, um vetor auxiliar, onde eu armazeno qual que foi o corte que eu escolhi naquele momento, certo? Então, sabendo o corte que eu escolhi naquele momento, eu sei qual foi o tamanho do bastão que sobrou, e aí eu olho para o vetor para aquela posição do bastão que sobrou, qual foi o segundo corte que eu escolhi, e assim por diante até chegar no zero, né? Terminar os meus cortes. Então, com uma estratégia muito parecida com a do troco, eu consigo saber quais foram os cortes que eu fiz. É isso que eu falei, né? Que embora sejam problemas diferentes, as estratégias podem ser parecidas. Então, quanto mais a gente estuda esses problemas, quanto mais a gente testa, analisa, resolve, a gente consegue aplicar isso em outros casos. Nunca vai chegar numa receita de bolo definitiva que resolve tudo. Não tem. Mas quanto mais experientes vocês ficam com esses problemas, mais fácil se torna resolver problemas de PD. Outro problema também que a gente pode ter em relação à maratona, principalmente, por exemplo, é que nada impede de PD cair um exercício que envolva outros temas mais complicados. Então, por exemplo, já vi exercício que envolve programação dinâmica, geometria e grafos, certo? Os três conceitos. É triste, né? Mas acontece. Claro que não é o nosso foco agora, vamos um passo de cada vez, mas PD vai desde problemas mais simples até problemas bem mais complexos, ok? A gente vai retomar PD na aula que vem, certo? A ideia hoje era introduzir a ideia, mostrar alguns exemplos simples, mas que são recorrentes, que são importantes, né? Não são tão triviais assim. Mas agora vocês vão ter essa semana para resolver exercícios. Esse contest vai ser individual. A minha ideia é que esse contest seja individual e depois o primeiro de grafos, né, que vai demorar um pouco mais, mas o primeiro de grafos também quero que seja individual. Os outros eu acho que vai ser todos em grupo, certo? A não ser que o Wilson e o René prefiram que tenha mais individuais, eu prefiro que os outros sejam todos em grupo. Mas como essa é a primeira vez que a gente está vendo PD, eu acho importante que cada um tenha individualmente contato com isso. E aí na semana que vem a gente fala um pouco mais sobre as estratégias e olha para outros problemas clássicos de PD. Mas também deixo como sugestão o seminário da equipe Unesp RPM, né, que é a nossa equipe que foi para a final ano passado, né, do Maurício, o Rodrigo e o Bruno Papa. Eles fizeram um seminário sobre programação dinâmica, é bem legal também. Eles comentam, né, a aula de hoje eu usei algumas coisas deles também, certo? E o Bruno Papa, nessa aula também, nesse seminário, ele sugere esse link do Codeforces, onde a gente tem uma lista enorme de vários artigos e vídeos sobre programação dinâmica e sobre problemas que envolvem programação dinâmica, certo? Então, quem tiver aí querendo perder um tempo estudando esse tipo de coisa, tem uma lista enorme de sugestão para vocês. Tudo bem? Aqui as referências, né? Muito baseado em tudo que a gente já fez de PD, é um dos temas mais recorrentes nas nossas aulas, mesmo antes de ter a disciplina e mais alguns outros links. Mais alguém? Deixa eu só Mais alguma fazer um coisa? comentário, o Paiola, que eu deixei na aula, na sexta aula do Moodle, tem dois vídeos sobre PD para olhar, e tem um link do material também que é bastante interessante, que é um e-book. Não vai ler o e-book inteiro, mas ele explica também alguns exemplos que você deu aqui sobre programação dinâmica. Então dá lá para o pessoal consultar também, beleza? Maravilha, valeu, Wilson. Pessoal, é claro que todos os temas são importantes, né? Não tem como a gente dizer qual que é mais importante, porque todos podem cair em problemas, podem cair em exercícios e podem surgir na vida real. Claro que não como os problemas fantasiosos que a gente vê aqui, mas né, os problemas podem aparecer e as soluções aqui são interessantes. Mas PD é um dos maiores com certeza, certo? É um dos mais recorrentes e são muitos exercícios mais difíceis na maratona e outras competições. Mas a ideia não é complicada, certo? Então eu acho que quando a gente consegue indo aos poucos, né, pegando problemas mais simples, vendo problemas clássicos e aos poucos ficando mais experiente nisso. Eu particularmente não sou muito bom em PD, certo? Esses problemas mais simples
eu já domino um pouco melhor, mas se eu pegar um problema da maratona mesmo que seja mais complicado, eu já vou apanhar bastante para resolver. E existem também algumas técnicas mais específicas que, se a gente tiver LPC2, a gente pode tratar, né? Então, por exemplo, se vocês viram no YouTube, né, que a gente já tem as aulas de LPC2, vocês vão ver a parte de dígito e DP, né, que a gente trabalha especificamente com dígitos. Tem vários problemas que envolvem trabalhar com dígitos de um número e a gente vê binary lift, né, escalada binária, dentro do problema LCA. Né? Então tem a aula do LCA, né, que é um problema de árvore, de grafo, mas lá a gente usa uma técnica específica de progressão dinâmica que é muito interessante, porque aqui muitas vezes a gente vai ter que casar essa questão de complexidade de tempo e espaço. Né? Às vezes tem soluções que são ruins nos dois sentidos, mas muitas vezes a gente vai ter que compensar uma com a outra, né? Você economiza tempo, mas aí você tem que usar muita memória. Aí você não quer usar tanta memória, mas isso piora o tempo. O Binary Lift ele faz um balanço interessante entre essas duas coisas. Né? Você fica com log de n tanto para consulta como para armazenamento. É muito bacana. E tenho vontade, se a gente tiver LPC2 esse ano, de tratar Convex Hull Trick, que eu praticamente não sei, mas gostaria de aprender para tratar isso com vocês, porque é uma técnica que envolve um conceito de geometria que é bem interessante. Queria aprender mais sobre isso para trazer para vocês também. Mas vamos aos poucos, né? Como a gente faz com todos os conteúdos, mas com PD é algo que eu sugiro que vocês tenham uma atenção especial. Desculpa, só para comentar aí que geralmente problemas desse tipo caem em entrevista de emprego, tá? Para coders assim, e geralmente um de PD sempre aparece, tá? Bastante. Outra dica também é para, assim, é realmente muito chatinho isso aí para dominar. E é bom estudar um pouquinho, o Paiola já falou, mas é bom você estudar um pouquinho sobre recorrência. Eu acho que ajuda bastante.